Boa noite, meus irmãos. A graça e a Paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Nós estamos iniciando o nosso culto solene de louvor e adoração ao nosso Deus, para o qual eu convido você a acalmar o seu coração, dirigir seu entendimento, os seus pensamentos ao Senhor, para juntos prestarmos o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração ao nosso Deus. Para estarmos iniciando, convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 121. Livro dos Salmos, Salmo de número 121. Os irmãos que puderem, eu os convido a se colocarem de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem por gentileza. Diz assim: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, é motivo de muita felicidade nós podermos juntos estarmos novamente cultuando ao Senhor. Em muitas localidades ainda não é permitido, em muitos locais as pessoas, os irmãos em Cristo ainda não têm essa oportunidade, e para nós é motivo de muito júbilo podermos de forma desembaraçada estarmos cultuando ao nosso Deus. Por isso, convido você a externar essa alegria no seu coração, entoando todos juntos o hino de número 164 dos nossos hinários. Amém, irmãos. Podem se sentar. E eu convido a nos dirigir ao Senhor em uma oração de louvor e adoração ao nosso Pai, a nossa irmã Carmelina.
Amém, Senhor. Sim, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Eu os convido mais uma vez a abrirem as suas Bíblias, agora no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3, leitura dos versículos de 7 a 9. Para realizar essa leitura, eu convido o nosso irmão presbítero José Cardoso a se pôr de pé e nos guiar nessa leitura ao Senhor. Mateus 3, de 7 a 9. Amém. Meus irmãos, esse é um texto bastante conhecido, no qual nós vemos João Batista chamando a atenção dos homens daquela época, que eram religiosos, mas de forma alguma tinham os seus corações convertidos, contristados diante do Senhor. E hoje nós somos muitas vezes levados a compreender que o vir à igreja é o suficiente para nós sermos salvos, o fato de nosso nome estar no hall de membros da igreja presbiteriana é o suficiente para sermos salvos, o fato da nossa família por várias gerações pertencer a uma denominação séria é o suficiente para sermos salvos, e aqui nós vemos mais uma vez que não é. É necessário verdadeiramente convertermos os nossos corações a Cristo Jesus, compreendermos que fora dele não há salvação, e uma vez alcançados, uma vez transformados os nossos corações, nós precisamos a cada dia nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los diante do Senhor. É o que eu os convido a estarmos fazendo agora. Fechar os nossos olhos, orarmos ao Senhor, confessar os nossos pecados e ter a certeza que em Cristo Jesus nós somos perdoados de todas as nossas transgressões. Feche os olhos e ore ao Senhor. Santíssimo Deus, bondoso e eterno Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos pelo perdão dos nossos pecados.
Oramos ao Senhor, ó Pai, porque nós reconhecemos que transgredimos a sua lei. E nós reconhecemos também que em Cristo Jesus o perdão para as nossas vidas é de forma graciosa, ó Pai. Por isso nós somos gratos a Ti, por ter enviado o Seu Filho Jesus para nos representar, para morrer em nosso lugar, para ressuscitar e nos dar a Sua vida, ó Pai. Santíssimo Deus, que o Senhor a cada dia, através do Seu Santo Espírito, age em nossos corações, nos convença mais uma vez a importância de vivermos exclusivamente para o Senhor. Fortalece o nosso espírito, ó Pai, para que a nossa carne não milite e vença contra o nosso espírito. Santíssimo Deus, que nós possamos a cada dia amar a santidade, amar o que é certo e direito diante do Senhor, para fazermos e vivermos da forma que te agrada, Senhor. Nos capacite, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Convido mais uma vez os irmãos que puderem a se colocarem de pé e nós vamos na direção do Ministério de Louvor, o qual eu convido à frente, estarmos louvando e adorando o nome do nosso Deus. Irmãos, para começar, eu vou ler um texto que está no Salmo 100, versículo 4 a 5. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então que possamos adorar o nosso Senhor de todo o coração, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Corre para o mar, eu rio de amor por mim. Eu abriguei meu coração, deixando a tua cor entrar. Alegro por te pertencer, eu dançarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Eu levo por te pertencer, levantarei a minha mão. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre, coração do Pai. Com alegria eu canto, quando conhecer a ti, e quem esquecerá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Me nasce desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Irmãos, agora estamos no momento em que a gente vai estar entregando nossos dízimos e ofertas. E para esse momento também, eu gostaria de estar lendo um texto bíblico para vocês, que está em Êxodo 35, do versículo 20 ao 22. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito impeliu, e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço e para todas as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Irmãos, então que nós possamos estar aproveitando esse momento de que nós iremos entregar nossos dízimos e ofertas para com o coração aberto estar entregando essa oferta ao Senhor, porque muito Ele tem nos dado. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por esse dia, Senhor, que tu nos deu, Senhor.
Te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor. Por Tu ter nos guardado, Senhor, durante esse momento, Pai. Que nós viemos confiar em Ti, Senhor. Te agradeço também, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor. Que as pessoas venham saber a importância disso, Senhor. Nós viemos ser fiéis a Ti, Senhor, sempre. Abençoe o pastor, Senhor, a palavra que ele trará agora, Senhor. Tudo que ele fala, somente o que Tu queres, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus queridos. Para a nossa meditação nessa oportunidade, convido-vos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo de número 2, nós faremos a leitura dos versículos de 11 a 17. Eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, clamar por iluminação para os nossos corações. Amabilíssimo Deus, nós acabamos de ler a sua palavra, Senhor. Deus amado, Deus bendito, nós clamamos, ó Deus, fale aos nossos corações, preencha o nosso vazio, preencha, ó Pai, o espaço em nossas vidas que somente pode ser ocupado pelo Senhor. Sacia, ó Pai, a nossa sede da sua palavra. Sacia a nossa fome, ó Pai, do conhecimento da parte do Senhor. Não nos permita continuarmos como chegamos. Confronte-nos, ó Pai. Capacite-nos a perceber onde podemos melhorar, onde devemos melhorar para a sua glória. Use-nos, ó Pai, para que a sua palavra nos transforme. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Assim que foi veiculado o decreto que tornava obrigatório a utilização de máscaras, nós começamos a receber notícias, informações de muitos casos onde pessoas tentavam não cumprir o decreto ou tentavam de alguma forma cumpri-lo parcialmente. Falava que tinha que usar máscara, mas não falava que tinha que ser sobre o rosto, por exemplo. Então alguns tentavam usar a máscara em outra parte do corpo para tentar justificar que estavam atendendo ao decreto. Nós vimos cenas muito mais lamentáveis do que essas, por exemplo. Nas mídias sociais nós recebemos a informação daquele desembargador que, de forma totalmente descabida, ao ser abordado por guardas municipais enquanto caminhava na orla de uma praia, foi solicitado a colocar a máscara porque ele estava sem. Ele se negou e, quando foi ser notificado por escrito do que ele estava fazendo, pegou a notificação, rasgou e jogou sobre o dorso daquelas autoridades. Cenas realmente lamentáveis, cenas que nos deixam realmente boquiabertos diante da capacidade do ser humano. Por isso, nessa oportunidade, meu querido, eu te convido a nós meditarmos a respeito da importância de nós possuirmos bom testemunho em todo o tempo, e possuirmos bom testemunho principalmente em meio ao sofrimento
em meio às dificuldades. Nós veremos através desse texto que nós acabamos de ler, como que nós podemos desenvolver bom testemunho em meio ao sofrimento. A começar aqui pelos versículos 11 e 12, nós temos a primeira orientação que o nosso texto nos passa. Observe: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Primeira orientação que o nosso texto nos passa, meus queridos, para nós sermos capacitados a estarmos desenvolvendo o bom testemunho, mesmo em meio ao sofrimento, é compreendermos a vontade de Deus. Quando a minha irmã e eu brigávamos, a minha mãe, ela em alguns momentos tinha paciência, em outros não. Então o castigo variava muito. O castigo, para a gente entender que a gente estava errado, variava. Mas o que a minha irmã e eu mais odiávamos de castigo era quando a minha mãe nos colocava de joelhos, abraçados, para nós sermos lembrados de que éramos irmãos e deveríamos nos amar, ao invés de ficarmos nos engalfiando, ao invés de ficarmos ali brigando daquela forma. Era para nos lembrar que o amor de verdade deveria fazer com que as nossas brigas fossem diminuídas. O apóstolo Pedro, ele fala exatamente nesse sentido aos cristãos que estavam espalhados por todas aquelas regiões que nós vimos no início, para que eles compreendam que eles são amados por Deus e eles deveriam também amar uns aos outros. E isso, meus irmãos, que nós estamos vendo aqui, é uma exortação do apóstolo Pedro. Não é para ser recebido como uma sugestão, é uma ordem. Então, para todos os cristãos e para nós também, é para ser recebido como uma ordem, uma obrigação para as nossas vidas. Em meio a tudo que eles estavam vivendo, em meio a toda a situação que eles estavam passando, a postura cristã diante das pessoas que não serviam a Deus provaria a sinceridade e a seriedade do relacionamento deles para com Deus. Era um momento deles estarem comprovando que de fato a fé em Cristo era maior do que todas as coisas que estavam ao redor deles, que os circulavam. Ao referi-los como peregrinos, como nós vemos no versículo de número 11, o apóstolo Pedro está explicando para eles o seguinte: olha, vocês não estão no destino final, não é aqui a casa de vocês, não é aqui onde termina a nossa jornada. Vocês já devem ter parado para observar, principalmente no meio católico, as grandes peregrinações, como no Brasil nós temos várias e várias pessoas saindo de várias localidades do Brasil, indo até Aparecida do Norte, onde seria um local especial, um local onde eles poderiam estar em maior intimidade com o seu Deus. Além de peregrinos, meus irmãos, esses cristãos são convidados a estarem compreendendo que, por não ser aqui o local que eles devem encerrar a jornada, eles não devem se adequar ao mundo. E é por isso que o apóstolo Pedro os trata como também forasteiros, que são pessoas que pertencem a outra localidade e estão num país, e por serem forasteiros, não têm os mesmos deveres e nem os mesmos direitos das pessoas que vivem ali. Portanto, o apóstolo Pedro está os convidando a estar entendendo que a nação a qual eles pertencem e o local para onde eles estão rumando é a nação celestial. Por isso, toda a compreensão, o modo de viver, a forma de se comportar na sociedade deveria ser adequada com a nação celestial a qual nós pertencemos. De modo prático, meus irmãos, significa que se ao nosso redor são permitidas muitas coisas que desagradam a Deus, muitas coisas que vão contra a nossa lei maior, que é a lei do Senhor, nós devemos evitar, não devemos nos adequar. Tudo aquilo que não agrada a Deus, para nós não é lícito, por mais que a lei nos permita. E tudo aquilo que nós compreendemos que desagrada a Deus e que é proibido pela nossa lei, é um incentivo para nós não estarmos fazendo de fato. No sentido mais amplo, é o que o apóstolo Paulo coloca em 1 Tessalonicenses 5:21, quando ele diz para nós observarmos tudo, mas retermos, guardarmos para nós só o que é bom, só aquilo que nos edifica. De modo geral, o apóstolo Pedro aqui está convocando esses irmãos a estarem entendendo que eles não devem se isolar do mundo. Longe disso, porque aqui, como nós lemos no texto, se eles fossem se isolar do mundo, eles deveriam então ir para a glória, porque é impossível estar isolado no mundo, vivendo realmente em meio a todas essas pessoas. O que ele está dizendo é para não
compactuar com as obras do mundo. O que ele está dizendo é para se abster das paixões que a carne oferece, que a carne nos manda desejar. Dessa forma, basta que nós entendamos que o mundo nos oferece muitas coisas, mas nem todas nos tentam, nem todas as coisas apetecem a nossa vida, nem todas as coisas nos fazem ficar tentados. Por isso, o apóstolo Pedro não está citando uma coisa ou outra que deveria ser deixada de lado. O apóstolo Pedro está dizendo que todas as coisas que provêm da carne e não edificam a nossa alma devem ser deixadas de lado, devem ser deixadas completamente de lado. Todo desejo que provém da carne deve ser rejeitado. O termo ficar abstenso, ou o termo ficar em abstenção de algo, significa realmente taxa zero. Taxa zero. O apóstolo Pedro está convocando os cristãos a compreenderem que nenhum nível de pecado é tolerável. Não significa que eles do nada vão se tornar 100% santos, mas significa que eles devem se esforçar o máximo possível para caminhar em santidade diante do Senhor. É um comportamento, meus irmãos, um comportamento padrão, um comportamento que o apóstolo Pedro se refere para que, uma vez seguindo esse comportamento divino, esse padrão de comportamento divino, os incrédulos, aqueles que não servem a Deus, uma vez percebendo o comportamento exemplar do cristão, não tenham do que nos acusar, não tenham do que apontar o dedo para as nossas vidas, não tenham do que nos envergonhar, nos constranger, é nós compreendermos que uma vez que nós vivemos da forma como agrada a Deus, de uma forma que realmente faz com que as pessoas ao nosso redor percebam a nossa boa vontade em agradar a Deus, além da nossa vontade de nos agradar, as pessoas não tenham do que nos acusar, não tenham do que se referir a nós de forma pejorativa. Para que fique bem claro, meus irmãos, o apóstolo Pedro está incentivando esses irmãos a viverem este comportamento. Não é um negócio como se fosse uma roupa que você veste e diante das pessoas você se porta como se fosse alguém exemplar, alguém de fina estirpe. É um modo de viver. Eles deveriam viver dessa forma em todos os momentos e sentir prazer em fazer isso, para que até mesmo diante dos não crentes, diante daqueles que não serviam a Deus, eles pudessem estar se portando da forma como glorifica a Deus. Exemplo simples, meus irmãos, que nós podemos entender. Se você está caminhando e não tem uma lixeira para você jogar o seu papelzinho do chiclete, coloca no seu bolso. Ah, eu posso jogar, não tem ninguém olhando. Deus está vendo, meus queridos. Coisa simples. Estarmos conversando com pessoas que são do nosso ciclo de confiança e começarmos a fofocar, começarmos a falar mal das outras pessoas, começarmos a desejar o mal para as pessoas ao nosso redor. Estamos entre amigos. O que tem de mal? Muitas vezes amigos que não servem a Deus. É errado, meus irmãos. Não edifica, não acrescenta nada em nossas vidas. Portanto, por mais que não seja crime, é errado diante do Senhor. Enquanto cristãos, devemos evitar, devemos buscar a taxa zero desse comportamento em nossas vidas. A vontade de Deus, meus irmãos, é que nós demonstremos o seu amor e a sua misericórdia através do nosso comportamento, através da forma como nós vivemos, através da forma com a qual nós estamos nos portando no mundo. É ser exemplar para os que vivem no erro, irrepreensível para os que vivem sem limite. É usar a nossa vida como defesa de tudo quanto possam nos acusar, de tudo quanto possam nos apontar como erro. O sofrimento, meus irmãos, não é desculpa para vivermos no erro. Como nós já vimos, não é desculpa de forma alguma para nós vivermos no erro, mas é uma oportunidade para nós entendermos a vontade de Deus e vivê-la, para que através do nosso bom testemunho, o amor e a graça de Deus sejam comunicados a todas as pessoas que não o servem. Entenda a vontade divina, meus irmãos. Viva, dê bom testemunho e assim glorifique o nosso Deus e assim glorifique o nosso Senhor. A primeira orientação que nós temos é compreender a vontade de Deus. E o desejo de Deus para nós é que nós vivamos de uma forma exemplar em todos os momentos das nossas vidas. A segunda orientação que nós temos se encontra nos versículos 13, 14 e 15. Observe. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor
para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. O ditado popular que nós podemos observar faz com que a gente compreenda a segunda orientação que o nosso texto nos passa, que é obedecendo às leis dos homens. A segunda orientação que o nosso texto nos passa é: obedeça à lei dos homens. O ditado popular manda quem pode e obedece quem tem juízo serve para nortear as pessoas que estão em desobediência a alguma autoridade, a alguma lei, a entender que precisam obedecer, que precisam realmente obedecer. É muito usado por mães para repreender os seus filhos e instruí-los acerca do que é certo e do que é errado. Inclusive, os filhos não podem de forma alguma reclamar, ou a vara canta, ou o castigo vem. Se reclama da autoridade, o castigo vem. Se afronta a autoridade, o castigo vem. O apóstolo Pedro é complicado, errar meu próprio nome é complicado, né? O apóstolo Pedro apresenta esse sentido quando discorre acerca da obediência à lei dos homens, tanto que ele utiliza-se do verbo sujeitar, e nesse contexto tem um sentido de obedecer sem reclamar, obedecer sem apresentar qualquer tipo de desculpa ou justificativa. É pegar a ordem e executá-la. É um entendimento muito claro que a gente vê no meio militar. Através do comando missão dada, é missão cumprida. Não tem essa de que, eu não quero isso, aquilo, outro. Não, o seu superior mandou, tem que fazer, acabou. Do jeito que ele mandou, no tempo que ele mandou. Caso os cristãos se recusassem, meus irmãos, a obedecer a lei romana, eles estariam dando mau testemunho e razão para aqueles que os chamavam de malfeitores, que numa linguagem bem cotidiana, bem atual, seria acusá-los de serem agitadores, vagabundos. É para que os cristãos obedecessem à lei romana, à lei do imperador, para que não tivesse do que serem acusados de malfeitores, de pessoas infratoras da lei. A instrução é para obedecer não por apreço à lei, não por apreço ao imperador, longe disso. A instrução é para obedecer essa lei por causa do amor que eles possuem em Deus, por causa do amor a Deus. Se a base do amor é Deus, meus irmãos, e não a lei ou quem faz a lei, não importa se quem ordena é a administração local, se é o GDF, se é o presidente, se é a ONU, se é de alguma forma o judiciário do Brasil, não importa. Se o nosso amor está a Deus e não quem determina a lei ou a própria lei, nós não teremos dificuldade alguma em estarmos obedecendo. O dever da obediência, inclusive, permanece. O dever da obediência permanece. É o que o apóstolo Paulo, de forma bem clara, apresenta no capítulo 13 de Romanos. Você não quer temer ao magistrado? Não desobedeça. Não transgrida a lei. Quem não deve, não teme. A compreensão do apóstolo Pedro, nesse contexto que nós estamos vendo, é que as instituições humanas, elas servem para conter o mal e promover o bem. Se você pratica o bem, você não deve temer as autoridades, você não deve temer aquele que possui as leis em suas mãos. Portanto, enquanto as leis humanas não exigirem de alguma forma a desobediência à lei de Deus, nós, enquanto servos do Senhor, devemos obedecer às leis humanas. Enquanto a lei dos homens não nos obrigar a transgredir a lei de Deus, é nosso dever, enquanto servos do Senhor, obedecermos sem reclamar. Obedecermos sem reclamar. Pare para analisar, meu irmão. Os cristãos desse período, eles estavam sendo perseguidos pelo imperador de Roma, Nero, que é considerado pelo apóstolo Pedro aqui como rei, o soberano naquela localidade. E o conselho de Pedro não é para eles fazerem rebelião e de alguma forma se unirem contra esse imperador. O apóstolo Pedro vira para eles e diz o seguinte: olha, obedeçam ao rei, obedeçam àquele que está sobre a vida de vocês. Se vocês amam a Deus de fato, obedeçam ao imperador que está perseguindo vocês. Enquanto ele ordenar que vocês façam algo que não transgrida a lei de Deus, obedeçam ao rei, obedeçam ao imperador. A loucura dos governantes, meus irmãos, não é autorização para a rebeldia dos cristãos. As autoridades foram enviadas divinamente para o nosso bem. Portanto, obedecê-las é demonstrar submissão ao nosso Deus. Obedecer às autoridades enquanto elas obedecem a Deus é demonstrar a nossa submissão ao nosso Deus. A vontade de Deus para nós, meus irmãos, é que através da obediência
Deixemos nossos acusadores sem o que falar, sem argumentos, sem capacidade ou meios para nos apontar alguma coisa. É a palavra usada pelo apóstolo Pedro, quando ele diz para nós estarmos emudecendo os nossos acusadores. Tem o mesmo sentido no original de colocar uma focinheira em um animal, para conter as suas mordidas, para conter os seus ataques. É para conter as mordidas de um animal bem feroz. Assim, a boa conduta do cristão, o bom testemunho do cristão, a obediência à lei dos homens, enquanto eles obedecem a Deus, tiram a força das mordidas dos insensatos, tira a força dos ataques das pessoas que não servem a Deus. Por isso, meu irmão, enquanto as leis dos homens não desobedecerem à lei de Deus, é seu dever enquanto cristão obedecer e obedecer sem reclamar. Não dê motivo para te acusarem, não dê motivo para apontarem algum defeito, algum tipo de mau comportamento na sua vida. Viva assim, e assim sirva ao Senhor, obedecendo aos homens, obedecendo às autoridades. Em terceiro lugar, terceira orientação que o nosso texto nos passa, se encontra nos versículos 16 e 17. Diz assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A terceira orientação que o nosso texto nos passa, para nós desenvolvermos bom testemunho, mesmo em meio ao sofrimento, é nós entendermos a liberdade em Cristo. É para você de fato entender, meu irmão, a liberdade em Cristo. Os anos 60 foram marcados por um desejo muito grande de dar vazão à necessidade de liberdade que os jovens tinham. Foi nessa época, ou nessa década, que ocorreu o tão famoso festival de Woodstock, que foi marcado por um consumo descontrolado de álcool e drogas e pela prática desinibida de sexo entre seus participantes. Temos uma frase hoje que determina ou denota o que eles estavam fazendo naquele momento. Eles estavam usando a liberdade como desculpa para a libertinagem. Eles estavam usando o direito da liberdade para fazer o que não era para ser feito. O apóstolo Pedro, nessa linha de raciocínio, explica aos cristãos o seguinte: olha, vocês foram libertos em Cristo, vocês são livres, portanto, o pecado não nos domina mais de forma alguma, nós não somos mais controlados pelo pecado, e a religião, ela não determina mais o que nós precisamos ou não devemos fazer. Nós somos livres, Cristo nos libertou, tanto das religiões, como também do pecado, e principalmente do pecado. A mente transformada pelo Evangelho, ela agora tem a capacidade de saber, através da ação do Espírito Santo, o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ela tem a capacidade de evitar tudo aquilo que adoece a alma, tudo aquilo que não traz qualquer benefício para a sua vida. Assim, meus irmãos, devemos agora, mesmo em meio ao sofrimento, vivermos para a glória do Senhor, porque nós somos livres. E através de Cristo Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus. Não porque nós merecemos, mas porque Cristo granjeou isso para nós. Porque Cristo realmente conquistou isso para nós. Contudo, não podemos usar a nossa liberdade como desculpa para estarmos vivendo no pecado. São duas coisas que caminham bem juntas ali: a nossa liberdade e a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Dessa forma, assim como o apóstolo Paulo apresenta em Romanos 6, nós não podemos viver no pecado porque nós morremos para o pecado. Portanto, se nós morremos para o pecado, a gente não pode estar em conluio, a gente não pode estar em envolvimento com ele. Observe que o apóstolo Paulo, ele diz para nós não vivermos no pecado, porque deixarmos de ser pecadores é só na glória, infelizmente é só na glória. Mas a vida em pecado, o desejo desenfreado de atender o que a carne pede, isso a gente pode controlar, isso a gente pode evitar. A prática do pecado de forma 100% em nossas vidas, ela deve ser evitada. A gente não vai conseguir deixar no 0%, mas o quanto nós pudermos nos esforçar para deixar no 0% de pecado, a gente deve. Por isso é nossa responsabilidade. A liberdade, portanto, meus irmãos, serve para vivermos como servos de Deus, principalmente entre os que não servem a Deus. Inclusive, eu não sei se você já parou para reparar, mas o substantivo servo e o substantivo escravo são palavras que são sinônimas, significam a mesma coisa, ou seja, tem dono,
tem dono. Nós somos propriedade de Deus, meus irmãos. Nós pertencemos a Ele. E assim como algo que pertence a nós deve estar onde e da forma como nós desejamos, porque nos pertence, nós, enquanto servos de Deus, devemos dar bom testemunho, porque nós pertencemos a Ele e Ele nos exige isso. Não é uma orientação, não é uma sugestão, é uma ordem de Deus para as nossas vidas, vivermos da forma que o agrada. Portanto, a verdadeira liberdade consiste em não ser controlado pela própria vontade. É nós não fazermos o que nós queremos o tempo todo. Isso é a maior liberdade que existe, pois o que nós queremos nem sempre é bom para nós, como nós vemos em Romanos 7,15. Devemos, portanto, trazer honra às nossas vidas através da forma como nós vivemos, através da forma com a qual nós tratamos os nossos semelhantes, pois devemos amar uns aos outros, usando a liberdade em Cristo Jesus. Não precisa se acanhar, meu irmão, não precisa se acanhar, minha irmã. Nós podemos demonstrar o amor que nós temos uns pelos outros em Cristo Jesus. A liberdade nos permite isso, permite demonstrarmos, permite externarmos todo o amor que existe em nossos corações. O princípio regulador da liberdade cristã não podia ser outro. Mais uma vez, vou falar sobre o temor a Deus. O que determina se nós estamos aquém ou além do que nós devemos fazer é o temor a Deus. Pois se nós o tememos de fato, nós obedecemos aos homens enquanto eles obedecerem à sua lei. E não faltamos com amor e honra aos nossos semelhantes. Como muito nós temos visto em nossos sermões, você não precisa de deixar de viver para estar vivendo o temor a Deus. Mas você precisa possuir temor a Deus e demonstrar isso em cada uma das suas atitudes, em cada um dos seus pensamentos, em cada uma das palavras que está saindo da sua boca. É demonstrar que o temor de Deus está profundamente gravado no íntimo do seu ser, no âmago da sua existência. O apóstolo Pedro, ele aponta que devemos, nessa liberdade, também honrarmos ao rei. No nosso país, nós não temos monarquia, ou pelo menos não de forma generalizada, porque ainda tem um pequeno reduto que defende a monarquia no nosso país. Nós vivemos uma república e, portanto, nós não temos rei, nós não temos um monarca, nós temos um representante. O representante do nosso país é o nosso presidente. Por isso nós devemos honrar o nosso presidente. Não significa, meus irmãos, concordar com tudo que ele faz e com tudo que ele diz, mas significa que enquanto ele não fizer algo que contraria a palavra de Deus, é nosso dever moral evitar zombar, desmerecer, desejar o mal e de alguma forma reduzi-lo enquanto ser humano. É nosso dever enquanto ser humano e é nosso dever enquanto servos do Senhor honrar aquele que está acima de nós, honrar a nossa autoridade. Por mais difícil que seja a vida hoje, nós devemos honrar o presidente do nosso país. Os cristãos, meus irmãos, nós deveríamos honrar aquele que está acima de nós. Aí você pensa, não, pastor, mas aí não tem como. Pedro, você está aí viajando muito. Você não sabe o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Bom, não sei. Mas a gente sabe o que o imperador de Roma fazia e o que ele deixava de fazer. Não sei se está fresco na sua memória, mas ele botou fogo em boa parte de Roma e, se não fosse o bastante, colocou a culpa nos cristãos. E o apóstolo Pedro disse para ele o seguinte: vamos nos revoltar e vamos lá e vamos derrubar ele do poder? Não. Obedeça ao rei. Honre ao rei. É a orientação do apóstolo Pedro. Por isso, meus irmãos, se o apóstolo Pedro instrui esses cristãos a estarem honrando um imperador que era assassino, louco, e não fazia nada a não ser procurar os seus próprios interesses, eu acho que fica bem mais fácil para a gente compreender por que é importante hoje nós honrarmos o nosso presidente. Nós somos livres, meus irmãos, em Cristo. Somos libertos para a santidade e não para a libertinagem. Não viva da forma com que a sua carne ordena. Não viva da forma com a qual o desejo pecaminoso te convence a viver, mas viva da forma que agrada a Deus. Dê bom testemunho, obedeça às autoridades, honre as autoridades. Há uma célebre frase que diz: caráter é aquilo que você é quando não tem ninguém te vendo, quando não tem ninguém te olhando. Uma frase que denota um entendimento bem profundo acerca do que nós estamos vendo nessa oportunidade. O caráter de Cristo em nós
deve ser demonstrado a todo instante, não apenas diante dos holofotes, não apenas quando as pessoas vão nos aplaudir, não apenas quando tem alguém olhando. Pare para entender o que Deus deseja de ti. Ele quer que você honre e glorifique o seu nome. Unicamente isso. A vontade divina, meus irmãos, consiste em entendermos e praticarmos isso. Pare para pensar o que você tem feito para a cada dia examinar e mudar a sua vida. O quanto você está comprometido no seu relacionamento com Deus. O quanto você está se esforçando para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, parar de apresentar desculpas para nos sentirmos bem enquanto nós estamos envergonhando o nome do Senhor. Nós temos que parar de encontrar algum tipo de justificativa para o nosso comportamento que de forma alguma condiz com a nossa situação de redimidos em Cristo. As leis e autoridades, elas devem ser obedecidas pelo cristão, por aquele cristão que de fato é verdadeiro. Não importa se você gosta ou não gosta da autoridade. Enquanto cristão, enquanto essa autoridade estiver obedecendo a lei do Senhor, é sua obrigação obedecer. Enquanto sua obediência estiver alinhada com a palavra de Deus, é nossa obrigação, enquanto servo de Deus, obedecermos à autoridade. Seja o presidente, seja o síndico do seu prédio, seja o seu patrão, seja os seus pais, enfim, qualquer autoridade sobre a sua vida. Enquanto ela estiver alinhada com a palavra de Deus, é seu dever obedecer. É seu dever obedecer essa autoridade. Se você ainda não entendeu até agora, nós somos livres em Cristo. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. Nós somos livres em Cristo, meus irmãos. O pecado, ele não domina mais as nossas vidas. Nós não somos escravos dele. A religião já não nos diz o que fazer ou o que deixar de fazer. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós podemos dizer não, eu não quero, para tudo aquilo que não nos edifica, para tudo aquilo que não nos torna mais próximos do Senhor. O que não me adianta, me atrasa. O que não me edifica, me prejudica. Portanto, use a sua liberdade para honrar as pessoas ao seu redor, para honrar e amar as pessoas que você tem a oportunidade, para honrar e amar a Deus, não por eles merecerem, mas porque Deus merece. Por isso, meu irmão, honre e ame as pessoas ao seu redor, demonstre empatia por elas, independente do que elas façam ou deixam de fazer. A ordem não é para basear o seu comportamento nelas, mas é para basear em Deus. Por você amar a Deus, você trata bem as pessoas ao seu redor. As dificuldades e desafios muitas vezes nos desanimam, meus irmãos. A pandemia nos desanima muito a estarmos sendo empáticos, a estarmos sendo boas pessoas. Mas a pandemia vai passar e a lei do Senhor permanecerá nas nossas vidas. Nós vamos passar por muitas dificuldades ainda. Se em toda dificuldade que nós passarmos, apresentarmos isso como desculpa para nos afastarmos da presença e do compromisso com o Senhor, nós jamais teremos um tempo oportuno para estarmos servindo ao nosso Deus. Assim como nós vemos em Apocalipse 2:10b, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa fidelidade deve estar ao Senhor e não às circunstâncias. O nosso bom testemunho deve estar vinculado à transformação que nós recebemos do Senhor, e não ao local ou às pessoas que estão conosco. Por isso, meu irmão, dê bom testemunho, desenvolva um bom testemunho mesmo em meio às dificuldades, entendendo a vontade de Deus, compreendendo que você deve a cada instante estar honrando as autoridades e compreendendo a liberdade em Cristo Jesus. Entenda essas três coisas, as coloque em prática e veja como honrar a todas as pessoas ao nosso redor e amar a Deus acima de todas as coisas não será difícil para você, não será um fardo para você. Que Deus te abençoe e te capacite a viver dessa forma, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, quero orar por você. Coloque diante do Senhor a sua vida, faça um autoexame, peça a Ele para te incomodar em tudo aquilo que você tem feito, da forma com a qual você tem vivido, que não honra e não glorifica o nome do Senhor. Deus amado, Deus bendito, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Oramos ao Pai porque nós compreendemos que a nossa existência pertence a Ti. Nós somos comprados por um preço muito grande. Custou, ó Pai, a vida de Cristo Jesus, Seu Filho unigênito, ó Pai. Nós compreendemos isso
E por isso nessa noite, ó Pai, nos humilhamos diante de Ti. Nós colocamos as nossas vidas aos Teus pés e clamamos, ó Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, Santo Deus. Nos capacite a olharmos para Cristo Jesus e vermos o que precisamos mudar para estarmos cada vez mais semelhantes a Ele. Santíssimo Deus, sabemos que em um momento ou outro nós deixamos a desejar, transgredimos a Sua lei. E é por isso, ó Pai, que nós pedimos, nos lembre mais uma vez que fomos libertos em Cristo Jesus da vida no pecado. Que nós possamos compreender que vivemos para o Senhor e não para nós. A nossa vida é pautada em satisfazer ao Senhor e não nos satisfazer. Santo Deus, todos os irmãos, todas as irmãs, todos nós que estamos orando nesse instante, clamando para que o Senhor sonde os nossos corações, nos mostre onde nós estamos aquém do que o Senhor deseja. Santíssimo Deus, nos capacite a percebermos os nossos erros, nos capacite a percebermos onde devemos melhorar para agradarmos ao Senhor. Santíssimo Deus, incomode os nossos corações para que desenvolvamos um bom testemunho, mesmo nesse tempo de pandemia, ó Pai. Que as pessoas que não servem a Deus possam olhar para nós e não ter do que nos acusar em tudo aquilo que o Senhor determina que nós façamos. Que as pessoas possam olhar para nós e ficarem emudecidas através do nosso bom comportamento, através da forma com a qual nós vivemos, ó Pai. Santíssimo Deus, nos incomode e não nos permita estarmos acomodados enquanto nós não vivermos da forma que agrada, da forma que realmente agrada ao Senhor. Santíssimo Deus, que nós possamos viver da forma que glorifica o Seu nome, quando as pessoas estiverem olhando e quando somente o Senhor estiver nos vendo, ó Pai. Santíssimo Deus, que o Senhor nos permita vivermos em santidade, porque o Senhor é santo, e sem santidade nós não poderemos jamais estarmos em relacionamento com o Senhor. Deus amado, Deus bendito, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso culto. Antes eu gostaria de passar alguns avisos. Na quarta-feira, às 20 horas, nós teremos a nossa reunião de oração aqui na igreja. Se você puder estar participando conosco, não deixe de estar presente, não deixe de vir, não deixe de estar junto conosco orando ao nosso Deus. Será um momento muito oportuno para estarmos compartilhando as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas frustrações. Se você puder, venha na próxima quarta-feira para juntos estarmos participando. No próximo sábado, Agora eu esqueci o horário. Alguém da SAF me confirma, por favor, o horário da reunião? Sim? 18 horas. No próximo sábado, às 8 horas, departamental da SAF aqui na igreja. Todas as sócias estão convocadas a estarem participando. E as demais mulheres da igreja estão convidadas a conhecer o trabalho feminino da nossa igreja. Se você ainda não conhece, é uma oportunidade muito boa para você estar participando e aprendendo a respeito do que é a SAF e do que essa sociedade faz e contribui para o crescimento da nossa igreja. Ok? No próximo sábado também, só que às 8 horas, 8 horas, 7 horas? 7 horas. Péssimo com horário hoje, né, gente? Terrível. Às 7 horas da noite, nós teremos um encontro da mocidade. Será na casa da Fabiana? Na casa da Fabiana, na casa do nosso irmão presbítero Flávio. Tem que falar que a casa é do Flávio, né? Na casa do presbítero Flávio, do Flávio e da Silvia, né? No próximo sábado, às 19 horas. Todos os jovens da igreja estão convocados a estarem participando. Nós estaremos tratando da terceira parte sobre o tema namoro. Nessa oportunidade nós veremos sobre o namoro tóxico, como que nós podemos identificá-lo, como nós podemos nos livrar dele e como que a gente pode fazer para não desenvolver da nossa parte um namoro tóxico com a outra pessoa, ok? Então se você é jovem, adolescente, os adolescentes também da nossa igreja estão convidados a estarem participando próximo sábado às 19 horas na casa da Fabiana, ok? Não se esqueçam. Mais algum aviso, irmãos? Além dos que foram passados? Ok, então. Eu gostaria de agradecer a presença da Tâmara. Seja muito bem-vinda, Tâmara. Deus abençoe muito a sua vida. A Tâmara é uma amiga da Sabrina e minha. Seja muito bem-vinda e sinta-se convidada para estar participando das nossas programações. Ok?
ok? Sinta-se à vontade. No fundo temos um irmão do lado da Carmelina. Ah, só está de máscara, Dona Francisca. Aí não deu para reconhecer, a luz aqui tá terrível. Mas seja bem-vinda, Dona Francisca. Deus abençoe a senhora. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Ok, se nós não temos mais nenhum aviso, eu gostaria de convidar para estar vindo à frente um nosso visitante muito especial nessa oportunidade, que é o nosso pequeno Micael. Por gentileza, Cristina. O pequeno Micael, grande, né? Olha o tamanho desse menino. Irmãos, é uma alegria muito grande para todos nós, eu falo em nome de todos, porque acredito que todos estejam muito felizes. Em meio a todas essas notícias ruins que nós temos recebido, o Micael é uma das notícias que tem trazido muita alegria para os nossos corações. Se for da vontade de Deus, até o final da noite, às vezes a gente tem mais uma, né? Mais uma notícia aí da Mirella chegando para estar junto conosco também, servindo ao Senhor. Nesse instante nós vamos estar orando, enquanto igreja, apresentando a vida do Micael diante do Senhor, clamando ao nosso bom Deus que continue abençoando e fortificando a vida do Micael, a vida da sua mãe, a vida do seu pai e a vida também da sua irmã. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, amado Senhor, nós oramos mais uma vez a Ti. Oramos, ó Pai, com muita alegria nos nossos corações, porque nós temos aqui, ó Pai, uma prova do Seu amor, uma prova da Sua misericórdia, uma prova da Sua graça, ó Pai. Somos gratos, Senhor, que desde este momento, desde o momento no qual o Senhor, na eternidade, planejou Micael, o Senhor já sabia, ó Pai, que essas dificuldades não seriam suficientes para impedi-lo de estar nessa noite conosco, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós pedimos que o Senhor alcance esse coração. Desde já capacite os seus pais a estarem comunicando a ele a verdade do Senhor. Santíssimo Deus, capacite a Cristina, o seu esposo, a estarem, ó Pai, cuidando, zelando, nutrindo o Micael nos caminhos do Senhor, através da sua palavra, através do bom testemunho deles, ó Pai. E seja abençoando ricamente essa família. E que o Micael, ó Pai, seja uma prova do seu cuidado, do seu amor sobre a família da Cristina e sobre a nossa igreja, ó Pai. Continue abençoando, continue fortificando, e nós o apresentamos diante do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo, Micael. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, Cristina. Amém, irmãos. Motivo de muita alegria. Se nós não temos mais um aviso, convido você a se colocar de pé. Nós vamos orar e assim encerrar o nosso culto nessa oportunidade. Para estar nos dirigindo ao Senhor nessa última oração, eu convido o nosso irmão Sabino a nos dirigir ao Senhor. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre os irmãos aqui presentes e todos os irmãos espalhados pela face da terra,
hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha uma boa noite e uma excelente semana.